Graças a Deus, né? A chuvinha, pagar um pouco a poeira, agradecendo muito. Hoje nós estamos recebendo na nossa casa nosso irmão Alex Chiqueiro. Ele é do Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá de Valentim Gentil. A gente fez um convite para ele veio aqui, né, falar para a gente sobre o Evangelho, sobre o Espírita. Então nós vamos fazer uma oração, depois nós vamos ouvir o nosso irmão. Vamos fechar os nossos olhos e elevarmos o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai de infinita bondade. Senhor Jesus, muito obrigado pela manhã de hoje, que a sua paz, que seu amparo, que seu auxílio possa permanecer conosco nesta manhã abençoada. Onde aqui, Senhor Jesus, temos a oportunidade de ouvir a sua mensagem, ouvir o Evangelho, o pão da alma, que alimenta o nosso espírito, que nos inspira a equacionarmos da melhor forma as nossas dificuldades. Senhor, que a sua paz esteja com o nosso irmão, com todos nós na manhã de hoje. A mensagem do Evangelho vem de encontro com as nossas necessidades. E nos ajude no nosso processo transformador e nos tornarmos pessoas melhores. A sua paz, Senhor Jesus, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Legal. Bom dia a todos. Será que dá sem microfone? Ou atrapalhar? Não? Bom, vamos ver. Com muita alegria que eu venho a esta casa, com o convite do Rodrigo. Fico muito feliz. Queria agradecer primeiro a Deus pela oportunidade que Ele cria para a gente se encontrar, se conhecer e trabalhar em torno da palavra dele. Agradecer aos nossos guias espirituais, aos nossos bons amigos que nos inspiram e nos orientam no trabalho de todos os dias. Agradecer ao Rodrigo também pelo convite, singelo convite, que ajuda a gente a estudar um pouquinho mais. E a gente sabe que tudo aquilo que a gente prepara para entregar para alguém, a grande parte fica com a gente. Então, todo estudo que a gente faz é um aprendizado a mais. E isso acaba fortalecendo a gente mais, inclusive dentro da doutrina. A gente começa o Evangelho de Lucas 6:39, estava na segunda-feira, eu leio todo dia um trecho do Evangelho. Na segunda-feira eu me peguei por essa passagem e fez muito sentido para mim no dia. Falei, então eu vou me aprofundar um pouco mais, vou estudar um pouco mais sobre ela. Jesus pergunta, né? Pode porventura um cego guiar outro cego? Ambos não cairão no barranco? Então essa pergunta que ele faz para a gente refletir. E essa pergunta nos convida a pensar, né, em torno do assunto. Quantas vezes a gente não se pega guiando ou sendo guiado por outras pessoas? Quantas vezes na vida da gente não escuta conselhos que às vezes a gente não pediu? E às vezes a gente dá conselho também que a outra pessoa também não pediu. E a gente acaba, às vezes, sem analisar se aquela pessoa está pronta para dar aquele conselho, ou se ela está pronta para receber aquele conselho também, se a gente está pronto para dar aquele conselho. E conselho é uma coisa muito complexa, né? Porque quando a gente vai dar um conselho para alguém, a gente parte daquilo que a gente conhece, né? Para entregar o melhor dentro daquilo que a gente conhece. E muitas vezes a gente dá um conselho sem conhecer, sem conhecimento de causa, né?
E às vezes a gente não tem a luz necessária para dar esse conselho. Ou a pessoa que está dando esse conselho para a gente já não tem essa luz necessária para dar esse conselho. E Jesus nos mostra, né, que a nossa capacidade de orientar, né, de orientar os outros, depende da nossa própria clareza, da nossa luz interior, ou seja, o quanto a gente conhece sobre o assunto, sobre aquele determinado assunto. Nos versos, né, 43 e 45 do mesmo Evangelho, capítulo 6, ele diz o seguinte: não há boa árvore que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, olha só que bacana, né, esse trecho. Às vezes a gente quer orientar, às vezes a gente quer falar, às vezes a gente quer ensinar, mas a gente não tem. E o pouco que a gente tem, às vezes, não é o bom. Porque o coração não está bom. O coração está vazio. E às vezes a gente entrega algo vazio. E do outro lado também é verdadeiro. Às vezes a gente recebe algo vazio e a gente está com a cabeça tão fechada que a gente não consegue perceber que esse algo que a gente está recebendo é vazio. Então, o que carregamos no coração se manifesta em nossas palavras e ações. Se queremos guiar alguém, precisamos primeiro cultivar a bondade, sabedoria e amor dentro de nós mesmos. Ou seja, buscar a luz. Principalmente a luz de Jesus, a luz do Evangelho. E no Evangelho tem todas as respostas que a gente precisa dentro do amor. Se a gente for um pouquinho mais adiante, no Livro dos Espíritos, tem todas as respostas, inclusive amparado pela ciência, para as nossas aflições do dia a dia. O conhecimento dentro da doutrina espírita é fantástico. Ela consola a gente mesmo. Temos as respostas. Eu lembro que, uns 2, 3 anos atrás, eu li aquele livro do André Luiz, Sinal Verde, e lá foi desmistificando algumas coisas que eu não sabia, que eu não entendia. E de maneira clara, simples e fácil de entender, a gente vai buscando algumas respostas para a vida. E é claro que buscar as respostas, a gente precisa entender elas também, né? Porque, às vezes, só a leitura, ela acaba ficando superficial. Então, é preciso a gente internalizar. Ler, entender, praticar para reafirmar. E não é fácil. É muito difícil. E ninguém falou que ia ser fácil também. No Livro dos Espíritos, na questão 872, 913 e 919, trata o orgulho e o egoísmo como as causas principais da cegueira da alma. Divaldo fala muito isso, né? Que o maior mal do ser humano é o ego. Quando a gente está pautado no ego, o egocentrismo, o egoísmo, a egolatria e até mesmo o orgulho, faz parte do ego também, a gente fica cego para algumas coisas, se não para quase tudo. Então ele trata da cegueira da alma. E na 919, Santo Agostinho fala, né? Ele nos ensina: conhece-te a ti mesmo, ou seja, ativa a sua luz interior, se instrui, se conhece. E a melhor maneira de fazermos isso é a reforma íntima. O Kardec explica lá, né, que sem autoconhecimento o espírito anda às cegas, sem perceber as suas falhas. Então ele vagueia sem crescer. Retroceder a gente não retrocede, porque o conhecimento adquirido ele já é nosso. Mas ele não avança, então ele vegeta. Então, é importante a gente conhecer nós mesmos, né, a gente se preparar. Jesus nos alerta que se quem guia não vê claramente, os dois, o guia e o guiado, tropeçarão. Então é importante a gente entender os dois lados, quem guia e quem é guiado. Quem guia tem que se preparar e quem é guiado tem que, às vezes, desconfiar também. Quem está me guiando está preparado?
Eu lembro que uma vez, eu conversando com uma pessoa, eu perguntei para ele assim: quem foi teu pai para você? Aí ele disse: meu pai foi um grande empresário. Mas como assim? Ele falou: olha, meu pai não era um exemplo de pai, um exemplo de marido. Ele era só um exemplo de empresário. Então, nesse sentido, eu aprendi muito com ele. Então, ele viu o pai como uma pessoa afastada da família. E no sentido de família, ele tinha outros guias, outros modelos. Então, é difícil a pessoa ser completa. É muito difícil ser completa. Mas é importante a gente saber quem é bom naquilo, né? Você vai pedir conselho financeiro, você tem que pedir conselho financeiro para quem entende de finanças. Você pode pedir conselho financeiro para quem não entende nada de finanças. É difícil, né? Você vai pedir um conselho espiritual, você tem que pedir para uma pessoa que tem um bom conhecimento espiritual. Não dá para conversar sobre Jesus com quem não conhece Jesus, né? A gente estava num diálogo sobre Jesus esses dias no trabalho, e esse diálogo se estendeu ao ponto que a pessoa disse que Jesus era árabe e não era judeu. E aí eu perguntei: mas qual religião você é? Eu sou budista. Ah, tá. Então, Jesus nasceu em Belém, viveu na Galileia, ele ia torar na sinagoga. Jesus é um judeu. Diferente uma coisa da outra. Não tenho autoridade de conhecimento de causa, mas um pouco eu conheço. Você não pode ser guiado, não posso tomar o que ele me falou como modelo. Bem, então essa parte diz um pouco sobre o conhecimento. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 71, Os Cegos, ele escreve: os cegos de espírito são os que não enxergam a luz do Evangelho. Quando se associam, naturalmente caem juntos, porque nenhum pode conduzir o outro ao caminho da verdade. É preciso, antes de guiar, aprender a ver. E para ver é necessário abrir os olhos da alma a Cristo. Eu sempre olho Cristo como modelo, um modelo a ser seguido. Se andar no caminho do Cristo, chega mais rápido ao objetivo. O objetivo nosso é o caminho dele. Então a luz é Cristo. A gente tem que buscar a luz sempre. O caminho dele. O modelo dele. E Chico, em várias entrevistas, né, ele sempre reforça: não podemos pretender ensinar o que ainda não conseguimos viver. O Evangelho não se prega apenas com palavras, mas com o exemplo. Cada um deve acender primeiro a própria lâmpada, para então ajudar a iluminar o caminho alheio. Eu lembro de uma passagem de Chico com o Divaldo, os dois moços, né, o Divaldo mais moço. Ele fala para Chico: Chico, a gente podia se juntar e fundar um centro e a gente trabalhar junto, né? Aí o Chico, na calma dele, na doçura que era peculiar dele, ele diz: Divaldo, nós somos como dois postes. Então a gente tem que ficar bem longe um do outro, para a gente poder iluminar o máximo de pessoas possíveis. Então isso me marcou muito. É preciso propagar essa luz, que já conquistaram. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados são os misericordiosos, no item 18, fala do argueiro na trave do olho, né? E exemplifica muito bem essa linha de raciocínio dos cegos, né? Porque muitas vezes a gente quer corrigir o amigo, a gente quer corrigir o companheiro, a gente quer corrigir o colega de trabalho, a gente quer corrigir o familiar, mas o olho da gente está tão tapado que a gente não consegue enxergar a realidade. E esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso. Allan Kardec comenta as palavras de Jesus sobre o julgamento e a hipocrisia, né? Como pode uma pessoa aconselhar, ou principalmente, né, que é o pior, julgar a outra pessoa, se ela também está errada?
se ela está sem conhecimento, se ela não tem conhecimento de causa. Kardec explica que isso mostra a necessidade de autoconhecimento e reforma íntima, antes de tentar corrigir os outros. Ou seja, quem ainda está cego pelas próprias imperfeições não pode guiar o próximo. Precisa primeiro se iluminar. E como que a gente vai se iluminar, né? A reforma íntima e o conhecimento. É a busca da luz e a reforma interior. Então, o Espiritismo nos ensina que podemos despertar, né, a nossa própria luz através da reforma íntima, né? Que é um dos princípios básicos para a modelagem humana, né? Se mudar primeiro. E para a gente se mudar, a gente precisa se conhecer. Conhecer as qualidades e as fraquezas. Nós temos muitas forças. Temos também as fraquezas também. Se a gente pegar a própria diferença do homem e da mulher, a gente vê que o ser humano é diferente. A mulher não tem a força física, mas tem uma força mental muito além da masculina. E na hora que precisa da força física, tem o homem com a força física. Mas tem a intemperança também, que é uma das falhas do homem. Então é preciso a gente se conhecer, conhecer os limites, até onde eu posso ir, né? Isso significa trabalhar a nossa transformação interior, buscando o melhor dentro de nós todos os dias. Através da oração, né? Fortalecendo a fé e pedindo iluminação, a oração sempre, o estudo do Evangelho, né? A gente busca e aplica os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. A prática da caridade, né? Olha só, a prática, né? É você aprender o amor de Jesus dentro da oração, dentro do Evangelho, e depois praticar ele em forma de caridade, ajudando não apenas com bens materiais, mas às vezes com conselho, né? O famoso abraço e o choro de Chico, né? Quantas vezes ele não deu um conselho só com um abraço? Né? Quantas vezes ele não tirou a dor da alma de várias pessoas, principalmente das mães, com um abraço fraterno. A vigilância dos pensamentos, né? Afastando a raiva, a inveja, o orgulho, o egoísmo. As maiores doenças nossas começam no pensamento. E a revisão diária das atitudes, né? Avaliando como foi o dia nosso, o dia passado. Se nós perdoamos, se nós amamos, nós estudamos, se nós rezamos, oramos, pedimos, praticamos, né? Como foi o dia anterior nosso? Essa revisão diária das atitudes é importante até para a gente se melhorar. É como a gente fazer um trabalho e depois olhar se ele ficou bom. Ficou bom esse trabalho? Né? Eu vi que tem uma sopa ali que está cheirando lá fora. Então, a hora que você termina a sopa, você pega uma colherzinha, vai lá e prova para ver se ficou bom. Mas ainda não está pronto o trabalho ainda, né? Aí você vai ver no sorriso de quem pegou a sopa mesmo se ficou bom. Então essa revisão diária é importante para a gente. O princípio é simples, né? Quem quer guiar tem que ser primeiro o exemplo. Você fala que Jesus foi o modelo e guia. Ele foi o exemplo a ser seguido. Exemplo de amor e bondade e justiça. E é importante a gente guiar também com responsabilidade, né? Para orientar alguém, a gente não basta ter só boa intenção. A gente tem que ter humildade, consciência, né? E conhecimento também de causa para a gente poder guiar. E do outro lado também, para a gente ser guiado, a pessoa tem que ter também o amor, a compaixão, a consciência e conhecimento de causa. Não podemos impor caminhos se ainda não conhecemos o nosso próprio percurso. Jesus nos lembra que a boca fala do que o coração está cheio. Se a gente quer transmitir luz, é importante ter luz. Eu lembro que eu conversei com uma pessoa uma vez, e aí eu comentei, nossa, a pessoa explodiu, e na hora que ela explodiu, ela falou tanta coisa, né? Imaginei que ela pudesse falar tudo aquilo. Aí ele disse assim, olha, Alex, quando você espreme uma laranja, o que sai de dentro dela? Eu parei, refleti, né?
Falei, caramba, cara, verdade. Você espreme uma laranja, de dentro dela sai suco de laranja. E se você espremer um limão, vai sair um limão. E quando você espreme uma pessoa, sai dela o que tem dentro dela. Então é importante a gente mudar o que a gente tem dentro de nós. E não é fácil, é difícil. A gente carrega por séculos, por milênios, muitas manchas, muitas dores. E é difícil mudar de uma hora para outra. É difícil mudar numa existência. Mas melhorar é menos difícil. Você vai melhorando um pouquinho em cada sentido. E aí você vai mudando aos pouquinhos. Primeiro você melhora um pouco, depois você muda. Os alunos perguntam para mim, o que é revolução? Eu falo, revolução é quando a gente muda de patamar. Então você está num patamar, a gente estava lá no telefone discado, lembra? Telefone discado. E aí a gente passa para o telefone celular. Então, não lembra, né? Isso aí é os mais velhos. Mas é difícil você falar para eles que tinha telefone discado antigamente, que a internet era discada. Então, quando há uma revolução, é que você mudou de patamar. Então, você estava nesse patamar aqui, tinha esse platô, você mudou para o outro, a gente não volta mais para cá. Então, podemos dizer que a gente vive uma revolução a praticamente todo momento. A gente vai mudando, vai se melhorando. No dia a dia, isso se aplica a várias situações, Um pai orientando um filho, um professor ensinando o aluno, debatendo ali, um colega auxiliando um outro colega numa dificuldade que ele tenha, um dirigente espiritual quando chega um aflito, E o dirigente ele tem que ter o discernimento até onde ele pode ir, como que ele vai, o que ele fala, porque ele representa muita coisa, Então ele tem que estar bem embasado e bem orientado também, para poder transmitir a necessidade que aquela pessoa precisa. E é importante a gente ver que o mais importante não é o que a gente quer, o mais importante é o que a gente precisa. Porque se a gente analisar, demora para a gente chegar no ponto que a gente está hoje, de acordar cedo no domingo e querer vir para o centro. No começo, principalmente, a gente vem por necessidade, vem por causa da pancada mesmo. Por causa da perna quebrada da ovelha, Quando ela começa a desgarrar, O bom pastor quebra a perna dela. Então, às vezes, a gente toma umas pancadas aí, quebra um braço, uma perna, para poder voltar para casa, Então, demora para a gente chegar no ponto de falar, hoje eu vou para casa espírita porque eu quero. Às vezes a gente vai por necessidade. E às vezes quando a gente vai orientar uma pessoa, a gente não deve, na maioria das vezes, dar o que ela quer, mas o que ela precisa. Palavra de amor, palavra de consolo, ajuda. E de novo, o princípio é simples, Quem quer guiar, precisa primeiro ser o exemplo. Como que a gente coloca isso em prática, A gente pega aquele checklist lá que procuro fazer todo dia, O que eu fiz, no meu dia anterior? Então, a prece diária, a gente pede luz, discernimento. E eu lembro que nos meus momentos de desespero, eu falo, Senhor, o Senhor pode, porque daqui eu não consigo mais. Então, me ajuda. Me ajuda. A reflexão sobre o dia, Os atos de caridade e perdão, o exercício do amor, do carinho no cotidiano é importante, O estudo e a prática do Evangelho, Não só estudar, mas a gente tem que estudar e internalizar ele. De que forma? Praticando. Porque o Evangelho ele é vivenciado. Não dá só para colocar as palavras, as frases, os textos na cabeça. Eu preciso praticar e internalizar. Devagar, pouco a pouco. É um exercício fantástico. No Evangelho de João, em 8,12, Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o trecho que mais me chama a atenção, o que eu mais amo, é esse. Eu sou a luz do mundo. E no sentido figurado da palavra, a luz é o que a gente busca,
Quando a gente está perdido, a gente busca uma luz, e a luz é o caminho. E o caminho a ser seguido é o modelo de Jesus. Só deixou bondade, só deixou amor. Espalhou caridade. Então essa é a luz que a gente tem que buscar. Inclusive, trazer essa luz para dentro. Interiorizar isso. Para concluir, né, Jesus nos ensina que não podemos guiar os outros se nosso próprio coração ainda está cego. A gente precisa se iluminar para guiar em todas as esferas. Mas a gente, cultivando a luz, a bondade, o amor, a gente se torna, como eu disse lá atrás, né? Como Chico Xavier disse a Edivaldo, a gente se torna a luz, né? Faróis capazes de orientar com segurança a quem precisa de orientação, a todas as pessoas que nos cercam. É importante a gente se iluminar, buscar esse conhecimento e deixar esse conhecimento se irradiar. E lembrando, de novo, Lucas, né? Disse lá no verso 45, a boca fala do que o coração está cheio, que é o caldo da laranja. Então, o que o nosso coração está cheio? Lembra que quem gosta de pescar procura amigos que falam de pescaria. Quem gosta de jogar bola procura amigos que falam de futebol. Quem gosta de estudar o Evangelho procura amigos que estão em torno do Evangelho. E assim a gente vai criando afinidades. A gente não vai buscando afinidades. A gente vai criando. A gente busca ficar perto de quem a gente é afim, porque é o mais fácil, é a zona de conforto. Mas qual afinidade a gente quer criar? Então, a afinidade que a gente quer criar está mais próximo de Jesus ou mais distante dele? E quando a gente tem uma dúvida muito grande e a gente não consegue responder, para quem que a gente pergunta? E se a gente não tiver a clareza se a pessoa sabe ou não nos guiar? A gente pode perguntar para o nosso anjo de guarda, né? O que eu faço diante dessa situação? Né? Ou a gente vai um pouquinho mais longe ainda. Pergunta a Jesus, né? Senhor, o que você faria nessa situação? Né? Eu lembro que meus dias de maior aflição, e eu gosto sempre de falar isso, e hoje é o dia dela, né? O dia de Nossa Senhora Aparecida, a quem eu devo muito. Na minha época de católico, eu tive alguns problemas e eu pedi, e em questão de segundos eu tive a resposta. Então essa é uma orientação fantástica. Você pedir e conseguir. E Jesus diz, né? Pedis e obtereis. Que a gente possa preencher os nossos corações com muita luz, muito conhecimento em torno do Evangelho de Jesus. Que a gente possa estudar cada vez mais, aprender cada vez mais, praticar cada vez mais, para que a gente seja pessoas melhores, mais iluminadas, que a gente possa irradiar essa luz também para quem precisa dela. Que a gente possa também nos conectar cada vez mais com o nosso anjo da guarda, que ele possa nos guiar e guiar quem deseja nos guiar também, que ele possa orientar os nossos amigos quando precisarmos dos amigos, que esse caminho possa ser cheio de luz, uma luz que nos leve, né, em direção a Cristo. Que estejamos sempre na direção de Jesus, que é a luz do mundo, e é a nossa luz e o nosso guia. Obrigado a todos. Assim seja.